Estamos iniciando agora a terceira etapa do nosso episódio sobre a radiciação e o nosso assunto será a raiz cúbica. No episódio anterior, você aprendeu a calcular a raiz quadrada de alguns números com resultado inteiro. Esse resultado inteiro representava a base de um quadrado. Então, a raiz quadrada de 25, por exemplo, correspondia ao lado de um quadrado que apresenta 25 unidades. O lado de um quadrado com 25 unidades mede 5, ok? Demos os exemplos da raiz de 100 igual a 10, da raiz de 64 igual a 8, que são quantidades com as quais formamos quadrados perfeitos. E o lado desse quadrado corresponde à sua base, corresponde à sua raiz. O que nós vamos fazer agora é realizar uma outra tarefa. Nós vamos manusear o cubo do milhar, o cubo que representa uma unidade de milhar no material dourado. Então, eu gostaria que você manuseasse o cubo do milhar e também fizesse as suas considerações a respeito de suas características. Passe novamente a ponta dos dedos por suas faces. Você pode contar o número de faces. Certifique-se que elas são iguais. Faça contagens sobre as marcas das suas laterais. Perceba a marca dos cubinhos que compõem cada uma das suas superfícies, cada uma das suas 6 faces. Então, nós vamos saber que todo cubo tem 6 faces. E que essas faces são todas iguais. O cubo tem as 6 faces quadradas, ou seja, as medidas de suas laterais são iguais. No caso do cubo, se você contou as suas laterais, você vai perceber que cada lateral tem 10 marcas. Então, nós teríamos uma base, como seria a base da centena, como se tivéssemos uma centena ali, apoiando esse cubo na mesa, apoiando esse cubo numa superfície. E já sabemos que as laterais deste quadrado têm 10 unidades de comprimento, 10 unidades de largura. Sabemos que essas medidas são iguais porque representam uma face quadrada, ok? O que nos falta? O que nos falta é perceber a altura desse cubo, a altura desse sólido geométrico. E se você passou cuidadosamente e foi contando a quantidade de unidades desse cubo, se certificou que também são 10 unidades. Portanto, nós temos 10 unidades no comprimento, 10 unidades na largura, formando a base quadrada, e 10 unidades na altura, ou seja, nós temos 10 vezes 10, 100, e 100 vezes 10 igual a 1000. Temos um número cúbico. Sabemos que 1000 é um número cúbico. Por quê? Porque com essa quantidade podemos formar um cubo maior, com comprimento igual a 10, largura igual a 10 e altura igual a 10. Ou seja, um cubo com base 10, ok? Nesse caso,
ao multiplicarmos 10 vezes 10 vezes 10, em forma de potência, vamos escrever 10 elevada à terceira potência e também, comumente, nós dizemos 10 elevado ao cubo, igual a 1000. Por quê? Porque com esta quantidade, com esta base 10, nós conseguimos formar um cubo perfeito. Portanto, nós temos que se 10 elevado à terceira, se 10 elevado ao cubo é 1000, porque formamos um cubo, a operação inversa é a raiz cúbica de 1000. E nós dizemos, a raiz cúbica de 1000 é igual a 10. Tudo bem até aqui? Eu gostaria que você formasse cubos menores, com as quantidades de cubinhos que eu vou lhe dizer. Por exemplo, se você formar um cubo maior com 8 cubinhos, qual seria a sua preocupação? Perceber que temos que ter faces quadradas, que essas faces quadradas têm que ser iguais e que esse cubo tem que ser composto por 8 unidades no total. 8 unidades, 8 cubinhos menores, formando um cubo maior. Eu vou te dizer como fazer. Você vai pegar 4 cubinhos do material dourado e formar uma base quadrada, um quadrado de 2 por 2, ou seja, 2 fileiras com 2 cubinhos bem acomodados um ao lado do outro. Em seguida, você vai formar uma segunda camada, só que igual a essa, empilhando então um novo quadrado com esses 4 cubinhos restantes. Ou seja, você terá 2 quadrados com 4 unidades cada um sobre o outro. Ou seja, 2 camadas de 4 cubinhos. 2 vezes 2, 4 na primeira camada. E na segunda camada, outros 4, totalizando 8 cubinhos. E agora, se você puder manusear com cuidado, você vai perceber que se você construiu quadrados com 4 unidades, esses quadrados têm lateral medindo 2. Então, você tem 2 unidades no comprimento, 2 unidades na largura e como são 2 camadas, você tem 2 unidades na altura. Vamos multiplicar? 2 vezes 2 vezes 2. Escrito em forma de potência, 2 elevado à terceira, ou 2 elevado ao cubo, igual a 8. Então eu te pergunto, se você tem um cubo com 8 unidades, qual é a raiz cúbica de 8? E você vai me dizer, ora, se eu tenho um cubo com 8 unidades, a base desse cubo é 2. A raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então vamos lá. Eu vou falar algumas frases e você terá compreendido como se calcula raízes cúbicas exatas. Vamos lá? Qual seria a raiz cúbica de 1000? A raiz cúbica de 1000 é 10, porque 10 elevado ao cubo é igual a 1000. E a raiz cúbica de 27? E você vai me dizer, puxa, mas como que eu vou fazer? Eu tenho que construir um cubo com 27 unidades?
Como seria esse cubo com 27 unidades? Eu já sei que ele tem que ter uma base quadrada. Vamos pensar no 3. Se eu formasse um cubo com base 3, como seria? Eu tenho que formar minha primeira camada, não é? Um quadrado com 3 fileiras de 3 unidades cada uma. E 3 vezes 3 é igual a 9. Se você quiser pegar, então, 9 cubinhos do material dourado, nós formaremos um quadrado com esses 9 cubinhos ajustados, 3 fileiras de 3 cubinhos, uma ao lado da outra, formando um quadrado de base 3. Nós sabemos que para formar um cubo, a altura tem que ser igual à medida da largura e tem que ser igual à medida do comprimento. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos formar 3 camadas como essa. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ou seja, com 27 cubinhos, formamos um cubo maior de base 3. Portanto, a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Olha, essa é a hora em que a gente vai dizer, puxa, eu não posso ficar extraindo raiz cúbica assim. Ficar construindo cubos toda vez que eu tiver que calcular. Como fazer? Então, antigamente, a gente até conhecia caminhos bem complicados para calcular raiz quadrada, raiz cúbica e outras raízes de outros índices. Mas hoje o que a gente faz é usar uma calculadora, ok? Então vamos lá. Concluindo o nosso trabalho, a raiz cúbica de 64, por exemplo, é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16 e 16 vezes 4 é igual a 64. E a raiz cúbica de 1, como seria? Seria pensar que se 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1, 1 elevado ao cubo é igual a 1, é o nosso cubinho. É o nosso cubinho do material dourado. Então, a raiz cúbica de 1 é igual a 1. Como foi até aqui? Você está gostando de aprender o cálculo de raízes quadradas, de raízes cúbicas? Nós vamos ter mais uma etapa nesse episódio 12 sobre a radiciação, onde nós vamos discutir um pouquinho sobre raízes que não são exatas, como essas que estudamos até agora. Nos encontramos lá. O meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 9 de março de 2020.